Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga assim, glória a Deus. Quem está mais do que feliz, diga assim, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu estou muito feliz por estar aqui pela segunda vez. Eu me alegro muito, obrigado. Eu me alegro muito no Senhor, porque todas as vezes que eu sou convidado, que Deus proporciona a oportunidade de estar junto com um lugar onde eu sei, em um lugar onde eu sei que a glória de Deus se faz presente, muito me alegra. E eu tenho certeza que Deus, Ele nos trouxe aqui porque Ele tem algo para falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Ele não trouxe a nós todos nesse lugar aqui hoje para ser só mais um culto, mas é um culto para ficar marcado na minha vida e na sua vida para a glória do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor e a pastora Márcia e a sua esposa também, esposa do pastor, como é que é o nome da senhora que eu esqueci? Pastora Adriana, obrigado. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu já estou muito feliz porque eu fui surpreendido. No último culto, eu fui surpreendido por um amigo meu que há 10 anos eu não via aproximadamente. E nesse culto, mais uma vez, o Senhor me surpreende com a presença da Juliana, do Rafael. Que Deus abençoe vocês, a Jéssica, desculpa, a Juliana, seu futuro esposo, a missionária Francisca. Que Deus abençoe. O diácono Cosmo veio também? Não. Que Deus abençoe ele, leve até ele meu abraço. Eu estou muito feliz. Quando eu os vi antes do culto, eu falei, meu Deus, eu estou em choque, nem vou conseguir pregar. De tão alegre que eu fiquei. Que Deus abençoe vocês muito mesmo. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite. Que Deus possa, assim, retribuir em dobro nos celeiros espirituais de vocês. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, sentado mesmo como você está. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Israel, evangelista Israel, que Deus abençoe. Oh, glória. Pastor Isaac, futuro pastor Isaac, Deus abençoe também. Quem quiser ter uma garrafinha igual a minha, é só orar que Jesus dá, viu? No último culto o irmão me deu. Achou que eu ia deixar de enfeite lá em casa, né? Eu trouxe, mano. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Sentado mesmo, diz assim a palavra do Senhor. Antes, como foi apresentado, eu sou o Rodrigo. Eu sou de Brasília, atualmente moro em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas. Congrego na Assembleia de Deus Missão ali. E sem conhecer, vem trazendo também um abraço do meu pastor Geraldo. Que Deus abençoe ele sempre, um homem que tem apoiado meu ministério e tem me abençoado muito, em nome de Jesus. Diz assim, versículo 13, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Agora abra comigo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 9. Eu nem lembro o que eu ministrei aqui da última vez que eu vim, mas é uma sequência do que Deus falou conosco naquele dia. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Não precisa de abrir, feche a sua Bíblia em nome de Jesus. E no primeiro livro de Samuel ainda, no versículo 7 do capítulo 16, diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu vou tirar isso aqui, dá licença. Quando a gente vai ficando gordinho, irmão, é só o sangue de Jesus.
Obrigado, irmão. Irmãos, preste atenção, a palavra simples, rápida, não vou tomar o tempo, em nome de Jesus, mas eu quero que você entenda pelo Espírito Santo de Deus, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com você aqui nessa noite. Existem situações que nós vivemos na nossa vida, ou situações que nós passamos, que nós não entendemos porquê, nós não entendemos para quê, e que de forma a qual nós vamos lidar com essa situação, não é verdade? No dia que eu vim aqui, eu me lembro muito bem que o Senhor falou a respeito de Jesus no Monte Getsemane, quando ele sente aquela hora da dor, a dor da morte, que ele recebe a visão, que era algo que já estava escrito por um destino, que assim Deus então o destinara a Jesus na face da terra, para se cumprir o que havia sido dito desde os profetas da antiguidade. Preste atenção, Isaías 46:10, a palavra do Senhor, o próprio Deus diz assim: eu sei o fim de todas as coisas antes que elas deem início. Então o Senhor me conhece muito bem, o Senhor te conhece muito bem, Ele sabe da minha capacidade, Ele sabe da sua capacidade, Ele conhece o nosso coração. Irmão, preste atenção, o Senhor conhece além daquilo que nós imaginamos que nós mesmos conhecemos. O Senhor conhece um sentimento que existe no nosso coração, Ele conhece a força da nossa vida e conhece quem nós somos sem nós nem imaginarmos a força que existe dentro de nós. Nós não conhecemos nem o sentimento que existe dentro de nós mesmos. Nós não sabemos do que nós somos capazes, nós não sabemos do que Deus é capaz de realizar em nossa vida. Preste atenção, quando ele disse a Jeremias no capítulo 33, versículo 3, muito vivido por todos nós, muito falado por todos nós, ele disse assim: olha, clama a mim, Jeremias, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, firmes, que tu ainda não conhece. Ele quis dizer: olha, Jeremias, tu me conhece até essa hora de agora, tu me conhece até esse momento de agora, mas tu não sabe o que eu sou capaz de operar, tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Jeremias, clama a mim, eu vou te anunciar, eu vou te mostrar quem sou, eu vou te mostrar do que eu sou capaz de fazer através da tua vida. Preste atenção, de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, você vai ver o Senhor sempre cobrar uma atitude, você vai ver o Senhor sempre cobrar uma posição, você vai ver sempre o Senhor mandar ter esforço, ter bom ânimo, se dispor, se levantar e ir até aonde o Senhor quer falar. Diga comigo assim: é preciso ter disposição. Diga: é preciso ter coragem. Quantos têm coragem em nome de Jesus? E o que eu acho de mais interessante e perfeito é o que o apóstolo Paulo disse, cheio do Espírito Santo de Deus. O que foi visto na vida de Jesus, ou melhor dizendo, o que não foi visto na vida de Jesus, aonde não davam crédito nenhum, nem do berço de Jesus, de onde ele via, muito menos na pessoa de Jesus. E aí Paulo expressa dizendo assim: o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foi como a irmã disse aqui a respeito da fé, ministrando aqui a hora da oferta. Foi como a esposa do irmão Isaac ministrou aqui a respeito de ter coragem e de ter autoridade. Preste bem atenção aqui em nome de Jesus Cristo. Tudo envolve uma questão de fé. E às vezes nós achamos que a fé é somente professar em palavras ou somente em se colocar à disposição. Irmão, a fé, ela envolve atitude.
A fé, ela envolve coragem. A fé, ela envolve disponibilidade. Não basta somente dizer, eis-me aqui. Tem que dizer, eis-me aqui, dizer, Pai, me envia. Pai, me faça caminhar. Me faça descer. Me faça caminhar em direção ao propósito do Senhor na minha vida. Preste atenção. Sabe o que mais nós sofremos na atualidade, nos dias de hoje? Não é um gigante que se levanta. Não são os propósitos na terra. Mas a falta da cura interior para entender o propósito de Deus na minha vida. A falta de entender e aceitar o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Eu vou recapitular a palavra enquanto nós olhamos que foi ministrado da última vez. Enquanto nós olhamos sofrimento, enquanto nós olhamos luta, enquanto nós olhamos peleja, enquanto nós olhamos dificuldade, enquanto nós olhamos o peso da cruz, o Senhor está olhando capacidade, o Senhor está vendo qualidade, o Senhor está vendo verdadeiro adorador que tem coragem de se prostrar diante de Deus e dar lugar para o gigante ser vencido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ser visto por ninguém. Você não precisa ser lembrado por ninguém. Você não precisa estar no coração de Deus, do coração do homem. O que importa é você estar no coração de Deus. O que importa é os olhos de Deus te verem. O que importa é o ouvido de Deus ouvir o teu clamor e a tua petição. Tu não precisa de ser notado por ninguém. Tu não precisa de chamar a atenção de ninguém. Tu não precisa de provar para ninguém do que tu é capaz. Tu precisa de provar para Deus. Tu precisa de mover o coração de Deus. Tu precisa fazer com que a tua oração chegue até o trono de Deus e que Ele se levante em teu favor. Davi era um homem que ninguém achava capacidade alguma em Davi. Era um homem que tinha capacidade para o seu pai e dos seus irmãos somente de pastorear ovelha. Somente de estar no sol, fazendo algo que os seus irmãos não faziam, nem tinham coragem de fazer, porque não era uma coisa que trazia poderio. Não era uma coisa que trazia status, não era uma coisa que trazia uma posição. E a Bíblia diz que Davi, então, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ele pegava a sua harpa e dedilhava a harpa e adorava ao Senhor. Foi por isso que o Senhor achou graça aos olhos dele. Foi por isso que ele moveu o coração de Deus. Preste atenção, Salmo de número 37, 4, 5, 6, 7, 8, o salmista disse assim: deleita, espera, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo vai fazer, Ele vai endireitar e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Preste atenção, a glória é de Deus, o poder é de Deus, a honra é de Deus, e quem tem o coração cheio de Deus, Ele exalta, Ele glorifica, e o que Ele deseja é para a glória de Deus. Porque um coração que é cheio de Deus, ele está disposto a exaltar o nome de Deus. Ele está disposto de ser um instrumento para que o nome dele seja glorificado. Foi por isso que os irmãos de Davi foi rejeitado na frente do profeta. Preste atenção, todos conhecem a história, e eu vou só te lembrar um pouquinho, pelo Espírito Santo de Deus. Precisava-se então de uma nova unção, porque Deus já havia rejeitado o rei Saul por causa da sua desobediência. Por não ouvir a voz de Deus, por não entender a hora de ir, a hora de ficar, a hora de se prostrar e a hora de escalar.
Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: há um tempo determinado para todo o propósito que está debaixo dos céus. E aí Salomão enumera o tempo de plantar, o tempo de se calar, o tempo de chorar, o tempo de afastar, de abraçar, o tempo de guerra. Quando ele enumera esses tempos, ele quis dizer, é o tempo da prova, filho, é o tempo da luta, é o tempo da peleja, mas se cumpre também depois desses tempos, o tempo de se alegrar, o tempo de falar, o tempo de abraçar, o tempo de paz e o tempo de glorificar o nome do Senhor pelas vitórias alcançadas e recebidas em Deus. Salmo de número 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ei, não significa que amanhã cedo tu vai estar sorrindo, é um pouquinho de tempo, é quando tu menos esperar, é quando tu menos perceber, o milagre chega, a bênção é alcançada e a vitória, ela é glorificada nos pés do Senhor. Mas precisa perseverar, precisa acreditar, precisa confiar e colocar à disposição daquele que te coloca no caminho. Entregar e confiar o seu caminho ao Senhor é entregar e descansar. E às vezes nós não temos coragem de confiar. Sempre queremos dar um jeitinho. Sempre queremos arrumar alguma coisa. E às vezes, irmão, e às vezes, o tempo não é de agir. Às vezes o tempo talvez não é de se levantar. Talvez o tempo de Deus na sua vida agora é o tempo de adorar. É o tempo de estar dentro da caverna de Adulão. É o tempo de ninguém te ver. É o tempo de ninguém te notar. Para tu ser reconhecido por Ele. Para tu ser notado por Ele. Ei, chame a atenção de Deus. Se proste diante de Deus. E Ele vai te honrar. Ei, o tempo é de adorar. O tempo é de se prostrar. É fazer ser reconhecido por Deus. É fazer ser reconhecido por Ele. A honra chega. A exaltação vem. Mateus 6,6, quando entrares no seu quarto, quando fores orares, entre dentro do teu quarto. E o teu pai que está vendo em secreto e oculto, Ele te recompensará. Ele vai te recompensar. E aí então o profeta Samuel é ordenado por Deus para descer à casa de Jessé o belemita. E quando ele estivesse ali, ele seria instruído por Deus, por ele mesmo, a quem ser ungido, a quem seria o novo escolhido e eleito de Deus. Preste atenção, para ser ungido a rei, irmão, não podia ser alguém pequeno, franzino, sem aparência nenhuma. Tinha que ser alguém forte aos olhos humanos, reconhecido como um guerreiro valente, como alguém que podia se esperar alguma coisa, humanamente falando. Os olhos estavam vendo, o ouvido estava ouvindo, o coração estava sentindo, porque olhavam-se para a aparência. E aí então, como foi lido no versículo 45, a Bíblia diz que passaram-se todos os irmãos de Davi, e no último irmão de Davi, a Bíblia diz que Samuel torna-se para Jessé e disse: Jessé, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os seus filhos, acabaram-se os filhos da mocidade. Aí ele é rejeitado pelo seu pai, porque o seu pai vira para o profeta e disse assim: ainda falta o menor. Ainda
ainda falta um menor. Menor de aparência, menor de honra, menor de capacidade, vista pelos homens. E aí Samuel então disse: manda ir até o campo, trazê-lo. Só vai assentar na mesa quando o ungido, escolhido e eleito chegar. Sabe o que eu quero te dizer, meu filho? Ei, os olhos do Senhor, Provérbios 15:3, estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Ei, o Senhor está te vendo, o Senhor está te notando, Ele está vendo a tua adoração, mesmo que tu esteja esquecido, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele está recebendo a tua oração. Ei, só vai começar a festa, só vai começar quando tu chegar. Ei, a cadeira que é tua ninguém toma, o milagre que é teu ninguém vai tomar, já está escrito por Deus. O que é seu ninguém vai tomar. Pode até querer puxar o tapete, mas fique tranquilo, porque o Senhor está te vendo. E a Bíblia diz então que chama Davi. Quando Davi chega até a casa de seu pai, ali estava o profeta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus sempre vai usar alguém para te abençoar. Deus sempre vai colocar alguém para te notar. Deus sempre vai colocar alguém para te ver. Ei, na tua caminhada, o Senhor vai usar alguém para falar do seu nome. O Senhor vai usar alguém por causa da unção dEle que está sobre a tua vida. Ei, a unção de Deus está sobre a tua vida. Sabe o que aconteceu quando o espírito maligno da parte de Deus se apoderava de Saul? A Bíblia diz que ele precisava de alguém para expulsar aquela coisa ruim que estava nele. Sabe o que aconteceu com os servos de Saul? Olha, lá na casa do belemita Jessé, lá tem um homem sisudo de palavra. Lá tem um homem sisudo de palavra e guerreiro, ele é corajoso. Deus é com ele. Ei, tu não imagina, mas tem alguém falando da presença de Deus na tua vida. Tu não imagina, mas tem alguém reconhecendo Deus na tua vida. Ei, tudo que tu fizer vai prosperar. Aonde tu pisar com a planta dos pés, vai ser próspero, vai ser bendito, vai ser abençoado, porque tudo que tu fizer, o Senhor vai prosperar. E aí então o profeta derrama o azeite sobre Davi, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Sabe o que é ser apoderado? É ser guiado, é ser dirigido pelo Espírito de Deus. Davi tinha coragem. Davi era um homem obediente ao seu pai. Mas a Bíblia diz então que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Aquela força que ele tinha dobra. Aquela unção que ele tinha multiplica. A presença de Deus na vida dele transporta, porque ele passa a ser guiado pelo Espírito. Ele passa a ser dirigido pelo Espírito. Ei, sabe o que eu quero te dizer nessa noite em nome de Jesus? Como um profeta de Deus, o Espírito de Deus vai te apossar. O Espírito de Deus, ele vai te encher. Tu vai ser guiado, tu vai ser direcionado por onde ele te mandar, e a prosperidade vai chegar na tua vida. E a Bíblia diz então que havia uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E no meio daqueles homens havia um homem chamado Golias.
Um homem forte, guerreiro, dotado de guerra, que nunca havia perdido uma batalha. Quando ele olha para a nação de Israel, ele afronta a todos os israelitas, mandando dizer que somente um fosse ir contra ele. E que se esse um da nação de Israel vencesse, eles então serviriam a nação de Israel. Mas se eles então ganhassem, a nação de Israel servia. Preste atenção. A Bíblia diz então que todos os israelitas fugiram com medo do gigante Golias. Deus tem um propósito em tudo. Deus, ele quando quer exaltar alguém, ele trabalha em volta para exaltar ele. Todos fugiram da presença do gigante. Sabe o que Davi diz? Ei, Saul, rei, não deixa que ninguém desfaleça o coração por causa desse gigante incircunciso. Eu vou pelejar contra este gigante. Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu não sei quem está à sua volta. Pode estar com medo de querer tomar uma posição. Pode que alguém está tentando te desanimar. Pode estar alguém correndo e dizendo para você que tu não pode, que tu não é, que tu não consegue. Eu concordo que tu não é, que tu não pode, que tu não consegue. Mas eu acredito no Espírito que te enche, que te coloca de pé. Eu acredito num Deus que tem toda a força para abrir a porta, te capacitar, te honrar e te dar força para ultrapassar as barreiras para a glória do nome dele. E aí então Saul olha para Davi e pela segunda vez é rejeitado. E ele disse: olha, tu ainda és moço, de pequena aparência, tu não pode. Tu não é capacitado para lutar contra o gigante, porque ele é dotado de guerra, ele é um homem forte e valente que nunca perdeu uma batalha. Aí então Davi se enche de Deus e diz para aquele homem assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, rei Saul. Quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, vinha um leão e um urso e arrebatava essa ovelha. Eu lançava a mão da barba, cortava a sua cabeça e trazia a ovelha do meu pai de volta. O mesmo Deus que estava comigo é o mesmo Deus que vai me dar vitória diante desse gigante incircunciso. Ei, não rejeite as pequenas lutas, não rejeite as pequenas batalhas e nem deixe que ela te intimide diante do gigante, diante de palavras. Ei, quem é servo, quem é de Deus, ele tem convicção, ele precisa de ter a certeza quem é Deus na vida dele e quem ele é para Deus. Você já viu aquela coisa assim que 50 pessoas falam: hoje você louvou numa unção, hoje eu senti a presença de Deus na tua vida. 50 falam, somente um vem e fala: irmão, você deu uma desafinada, você tocou errado. Aquilo coloca para baixo. Sabe por quê? Porque não tem a convicção de quem é Deus na vida dele. Ei, não rejeite as pequenas experiências que tu teve com Deus. Seja uma cura de dor de cabeça, de unha encravada, seja lá o que for, irmão. São essas pequenas intimidades, são essas pequenas experiências que vão te levar ao grande milagre, que vai te levar à vitória, que vai te levar até a presença de Deus. Não rejeite as pequenas vitórias. É só uma forma que Deus se revelou a você. Foi só uma forma que Deus viu capacidade em você. E aí a Bíblia diz então que o rei pega a sua armadura, coloca sobre ele, veste ele daquela armadura. E a Bíblia diz que ele deu alguns poucos passos
E ele larga aquela armadura porque ele não tinha intimidade com aquilo. Ele não sabia manusear aquela arma. Ei, todo cristão ele tem uma arma. Todo cristão ele tem uma particularidade com Deus. Eu não sei qual é a sua particularidade. Ei, talvez alguém tenha te cutucado e falado: vai nesse caminho, vai nessa direção. Ei, vai aonde o Senhor te mandar, vai do jeito que Ele quer. Às vezes alguém olha e não vê capacidade, quer te ajudar, quer te fortalecer. Quem vai te encher é Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Quem vai te entregar o milagre é o Senhor. E aí então Davi se aproxima do gigante. Eu vou correr. Mas antes de ele se aproximar do gigante, a Bíblia diz que ele desce no ribeiro, pega 5 seixos, as pedras mais polidas e de maior precisão, porque ele era bom em funda. A arma dele de ataque era uma funda. Ele pega o seu alforje, coloca somente 5 pedras. E a Bíblia diz que ele vai ter com o gigante. Preste atenção numa coisa em nome de Jesus. 5 pedras. Diga comigo, 5 pedras. Olha para a minha mão. Isaías 9, versículo 6. E um filho se nos deu e um menino se nos nasceu. E o principado, o pecado, a tristeza, a angústia, a mágoa, tudo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Ei, é esse Deus forte, é esse Deus maravilhoso, é esse Deus maravilhoso, eterno, glorioso, que está na tua vida para te abençoar, para te capacitar, para te dar paz, para te encher de autoridade, para te fazer vencer as dificuldades da vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que olha assim e fala: o que você faz para ter isso? Cada um tem uma particularidade. Cada um tem o seu momento com Deus. Cada um tem a sua forma de adoração a Deus. E aí quando ele chega diante do gigante, o gigante pela 3ª vez rejeita Davi. Tu és pequeno, tu és fraco e confia na sua própria força. Foi por isso que a nação de Israel louva um salmo dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, ou na própria força do seu braço. Nós confiaremos no Deus da salvação. Ei, pode ser que esse problema queira te intimidar, pode ser que esse problema pode te colocar como menor, ou te não achar capaz. O Espírito Santo de Deus vai te encher, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai colocar a pedra no lugar certo para vencer esse gigante na tua vida. E somente com uma pedra, Davi vence o gigante, corta a cabeça e leva de prêmio até o rei. A Bíblia diz então que depois dessa vitória, eles passaram a ovacionar Davi, por causa da sua coragem, por causa da sua autoridade, por causa da sua força de se colocar à disposição. Ei, sabe qual é o propósito do gigante na nossa vida? Não é para derrota, não é para vergonha, não é para indignação, é para te levar até o lugar da vitória, é para te levar até o seu lugar de milagre, é para te levar até o lugar de sucesso, é para te levar até onde o Senhor quer que tu seja levado. Ei, pode ser que tu esteja sendo visto hoje como um mais um, como um pequeno, como um franzindo. Ei, quando tu vencer esse gigante, no nome do Senhor, vão passar a te olhar com autoridade, vão passar a te olhar com respeito, vão passar a te olhar por causa da glória de Deus que está sobre a tua vida.
O gigante pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. A luta pode ser gigante e tu pode ser pequeno, mas a força de Deus que brota em você vai fazer vencer. Gigante é só para que eles conheçam e para que tu saiba o tamanho do Deus que tu serve e os lugares incomparáveis que Ele pode te levar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, em rápidas palavras. Eu com 9 anos de idade, eu entrei no mundo do crime. Eu roubei, eu assaltei, eu trafiquei, tive na nata do crime. Tive na posição maior do crime de luxo, fama, sucesso, dinheiro. Paguei 3 anos dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Mas aí o Senhor viu algo em mim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 25, 26, 27, 28. As coisas que não são, as coisas desprezíveis, as coisas que são rejeitadas pelo homem. Deus pega e faz acontecer. Deus pega e transforma e mostra que Ele é a força maior de todas as coisas. Que Ele é maior do que a medicina. Que Ele é maior do que todo desejo carnal. E aí o Senhor achou graça aos olhos dele em mim, porque Ele viu o meu coração. Ei, talvez tu se sinta fraco. Talvez tu se sinta incapaz. Mas o Senhor está vendo o teu coração, o desejo, a vontade. Talvez olhem para você e te critiquem, te condenem. Mas o Senhor está vendo o teu coração de desejo de alcançar um milagre. E eu vou te contar só uma experiência que eu tive. O Senhor então me permitiu ir para as ruas. Porque eu, como ser humano, jamais ia deixar de ter todo aquele dinheiro, aquela fama, aquele sucesso e aquele luxo para ir servir ao Senhor. Eu precisava de uma dor. Diga assim: o Senhor trabalha na dor para alcançarmos um milagre. E aí dentro daquela penitenciária, eu fiz uma prova com Deus. A gente era meio custoso e eu tinha telefone dentro da cela. Imagina, dentro de uma penitenciária de segurança máxima e ainda com telefone. Estou te contando por vaidade não, Deus conhece o meu coração. Isso é ridículo. E aí eu liguei para minha mãe, aconteceu uma certa situação, e eu desliguei o telefone, agachei dentro da cela, e um companheiro meu de cela disse: o que foi, irmão? Eu falei: nada não. E aí eu comecei a chorar indignado, porque tinham feito um mal para a minha vida, uma pessoa da minha família. E aí, tem crianças aqui, adolescentes, passou um monte de coisa na cabeça que os irmãos sabem. E aí, eu tive um lampejo de sanidade. Eu sentei na minha cama e falei: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor seja comigo. Se o Senhor não for comigo, quando eu sair daqui, eu vou ser igual o Rambo. Eu quero ter uma metralhadora, eu quero encher meu corpo de bala, eu vou sair acabando com meio mundo de coisa, mas seja comigo. Me dá um sinal e uma prova que o Senhor é comigo. Eu não sei por que eu estou dizendo isso aqui agora, o Senhor sabe. Fica tranquilo que o Senhor vai te responder. Fica tranquilo, acalma o teu coração, porque o Senhor vai te mostrar que Ele é Deus. E aí aquilo era quarta-feira, e eu falei: Deus, em 3 dias me dá um sinal que o Senhor é comigo. E antes eu tinha ouvido uns crentes meio doido, profeta de Deus, igual a pastora Márcia, a mãe do irmão Israel. E aí falava: Deus um dia vai te usar. E falava em língua e rodava. Eu falava: crente perturbado, só quer que eu largo aqui para parar de dar trabalho no bairro e ir lá para a igreja desse, vou nada. Eu era igual Saulo, irmão. Eu perseguia a minha igreja, os crentes da minha igreja, eu jogava pedra na rua. E eu derrubei o muro da minha igreja
3 vezes quando eu não era cristão. Eu quebrava porta, eu quebrava janela, eu fazia o escarcéu com os crentes da minha casa. E é a igreja que hoje eu sirvo o Senhor para a glória do nome dele. E tudo aconteceu um dia porque uma irmã passou, eu falei, eita glória, irmã. Se a senhora me der sua filha para casar com ela, aleluia, que eu vou para a igreja. Ela falou assim, olha, minha filha, eu não vou te dar para casar não, mas você vai ser crente um dia. Falei, louvado seja aquela irmã que profetizou na minha vida. E aí eu falei, pedi um sinal para Deus 3 dias. Isso era quarta, e ele me respondesse até no sábado de manhã. Para chegar uma carta dentro de um presídio, leva 15 dias, quando é cidade vizinha. E aí o corredor passou e jogou uma carta lá dentro na sexta-feira e falou assim, irmão, segura aí. Falei, amém. Aí eu peguei aquela carta. E aí eu olhei o nome, nem queria saber quem era, eu queria ler a carta. E aí estava a irmã Edna, uma irmã do ciclo de oração da igreja. Hoje ela me conta o testemunho e diz que no dia ela estava sentada e falou assim, irmã, eu senti desejo de mandar uma carta para o seu filho. E aí ela escreveu uma carta gigante, aquela folha de diário desse tamanho, só tinha um lado da carta. E aí quando eu abri a carta, estava escrito assim, não estava escrito, a paz do Senhor Jesus, eu sou missionário Ed, estava escrito assim, filho meu, eu sou Deus e falo contigo. Tu me perguntaste se eu sou Deus e ainda estou na tua vida, eu te digo que tu és o meu ungido, que eu escolhi, que eu chamei pelo teu nome. Em pouquinho de tempo, em poucos dias, eu estou te tirando desse lugar para pregar minha palavra. E para tu saber que eu sou Deus, tu vai andar nos 4 cantos dessa terra. E o pedido de 3 dias que tu me fizeste, te respondo hoje, para a glória do meu nome. Aquilo me deu um desespero na alma. E aí eu guardei aquela carta, pastor, e falei assim para os meus parceiros. Falei, a partir de hoje, eu não faço parte mais do crime. E aí ele disse, irmão, mas como assim? E aí eu contei toda a história. E passaram-se 4 meses, eu saí daquele lugar para a glória de Deus. Há uns dias atrás agora, eu tinha 14 anos, isso faz 20 anos, eu tenho 34. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu escrevi uma carta e encontrei essa carta semana passada na minha casa, lá em Minas Gerais. Hoje eu vivo na obra do Senhor, minha vida é dizimada na obra do Senhor. E aí eu peguei essa carta e lá estava escrito assim, Deus, me ajuda a obedecer aos meus pais. Eu pulava uma linha e falava, Deus, me ajuda a ser bom na escola. Deus, me liberta dos vícios. E aí um dia, na última linha eu escrevi assim, Deus, me ajuda um dia subir no pódio mais alto dessa vida, dessa terra. Aí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Aí ele disse, olha, na terra tu não está no lugar mais alto como homem, mas tu estás na minha presença. Tu estás no melhor lugar para se estar. Hoje tu está no lugar mais alto da terra, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu escrevi o teu nome no livro da vida, vou te trazer para o céu. Ei, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Lança o teu pão sobre as águas, espera, e depois de um tempo tu vai colher o milagre, tu vai colher a vitória, ainda que tu ache que está demorando, que o tempo não vai chegar, o tempo é de Deus, a hora é de Deus, a vitória é de Deus, o milagre é de Deus. Ei, com o Senhor ninguém pode. E depois ainda eu fui pagar de rebelde. A carne estava fraca. Volto eu para as ruas de Brasília,
Cadê aquela foto, irmão? Coloca aí, fazendo um favor, rapidinho. E aí, Satanás me joga na rua, na sarjeta. Sabe por quê? Porque eu já tinha sido selado por ele. Ei, quando o Senhor sela, meu filho, acabou. Quando o Senhor chama pelo nome, acabou. Vou eu para as ruas de Brasília, comer lixo na rua com cachorro, dormir debaixo de viaduto, 4 anos morando na miséria de vida, comendo lixo, dormindo debaixo de viaduto, cortando essa chaparral, essa taguatinga, a estrutural, a lavacévia, sofrendo. Mas o Senhor, mesmo assim, ainda com a tua infinita bondade, olhava para o meu coração. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou encerrar. Quantas vezes lá mandaram a vassoura. Quantas vezes eu subi a chaparral de madrugada, cantando: Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta. Se eu contar para alguns cristãos, eles vão falar: isso é ridículo, isso era o capeta. Era o capeta querendo pôr um ponto final, mas debaixo do ponto final tinha uma vírgula de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? A tua história não acaba aqui. Tu não vai ficar desse jeito. Tu não vai ficar mendigar. Tu não vai padecer nessa tristeza, nessa angústia de alma. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele te visita, Ele te restaura, Ele te dá força para vencer esse gigante, para tu saber quem Ele é. Quem te trouxe aqui foi Deus. Quantos levaram Jesus até você e tu não deu muito valor? Tu ouviu de um lado e saiu por outro, mas lá no coração guardava as palavras. Ei, o teu pão que tu lançou na água, que ainda não deu fruto, não deu semente, fica tranquilo, porque está chegando. Um milagre está chegando. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos de uma forma sobrenatural e extraordinária. Quero pedir ao teu Espírito Santo que o Senhor possa se apoderar, assim como o Senhor se apoderou de Davi, na vida dos teus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe a palavra que ele ouviu há anos atrás. E só hoje, Pai, esse desejo está ardendo no coração. O Senhor permitiu essa situação de embaraço e de dor para o teu filho reconhecer quem ele é para o Senhor. O preço já foi pago, Pai, pelo teu filho. O teu sangue já foi derramado, Jesus, na cruz do Calvário pelo teu filho. E eu quero te pedir que o teu Espírito Santo se aposse em nome de Jesus. Eu abençoo esse povo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história de vida. O Senhor te trouxe aqui porque Ele viu a angústia da tua alma e a tristeza do teu coração. Sabe o que é que Deus me mostra? A mulher do fluxo de sangue, o desespero. E aí, sabe o que é que Ele permitiu? Portas serem fechadas. Ele permitiu situações que causou tudo isso no seu coração. Sabe o que é que Deus mandou te falar? Que hoje Ele coloca do azeite, do bálsamo dEle na tua dor e na tua ferida. Há muitos anos Ele te chamou, tu já conhece Ele, varão. Tu sala, chevaramandorocô.
Tu sabe quem Ele é. E tu entrou aqui hoje falando assim: Pai, eu já não aguento mais viver esse desespero. Cura minha alma. Eu estou angustiado. Eu não posso ficar da forma que eu estou. As suas lágrimas, Deus me mostra que não é lágrima de alegria e de gratidão. É xalamando rovaceia. É lágrima de ferida da alma. Deus me mostra um coração todo furado, irmão. Todo furado, cheio de chaga. Mas sabe o que Deus manda te falar? Que agora Ele te dá um novo coração. Que Ele alegra a tua alma. Que Ele segura pela tua mão direita e te diz: eu sou o teu Deus, e aonde tu fores, eu vou contigo, e se tu deres lugar a mim hoje, eu vou mudar a tua história, eu vou mostrar para todos esses o que eu sou capaz de fazer na tua vida. Vi aquelas costas que viraram para ti, vi aquela boca que te amaldiçoou, vi aquele olho que olhou com ira para ti. Eu vou cobrar, a minha mão vai ser pesada sobre a vida deles. Ei, te julgaram pelo seu jeito de ser, te julgaram pelo seu jeito de hoje, mas aprove a mim olhar para o teu coração. Eu te digo assim: olha, conta 7 dias e eu estou te dando um sinal do que eu vou fazer. Estou destravando, estou abrindo a porta, estou quebrando este cadeado para te mostrar que eu sou Deus. Olha, só para tu saber que eu sou Deus e falo contigo, essa ferida sentimental vou eu colocar no lugar, do jeito que tu me pedistes. Não está perdido, porque eu não tirei a minha mão. A minha graça te basta, assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Xalavá, cederevara mandar. A do Rio Vaceia. Eu te chamei. Não abro mão de ti nessa terra. Eu conheço o teu coração, eu conheço a vontade do teu coração, mas a tua carne está fraca. E eu te digo hoje, eu te levanto nessa terra, porque encontrei em ti espírito de adorador. Tu olhastes para o meu filho enquanto trazia a palavra e dissestes assim: Pai, que coisa mais linda o que o Senhor fizeste na vida dele. Tu não passaste por isso, mas eu conheço a intimidade e o profundo do teu coração. Sabe aquele dia, filho, que eu te livrei daquela situação? Em honra à oração do que está à sua volta, para que tu saiba que eu sou Deus. Te trouxe aqui hoje para tu dizer tudo o que tu queria em teu coração, e eu ouvi a cada uma das palavras. Eu tenho te ouvido no teu silêncio. Eu tenho te olhado quando tu deita. Eu tenho te visto na tua sinceridade e na tua humildade. Achei graça em meus olhos em ti, filho. E hoje eu faço um novo na tua vida. Hoje eu mudo todo o curso disso. Anaracerevaramandás. Tu tens se espelhado nele. Tu tem dito: Pai, faça assim também. Muitos têm julgado e falado: não quer nada, não vai conseguir nada desse jeito. Filho, o meu Espírito está sobre ti, e eu vou te colocar nessa posição que tu me pediste. Mas é para a glória do meu nome. É para tu me honrar com o que eu vou te entregar. É para tu trazer para minha casa sobre o que eu vou pôr nas tuas mãos. Só para tu saber que eu sou Deus. Tu disseste assim: ó Pai, se o Senhor levanta
Se o Senhor me der, eu vou mudar de vida, eu vou honrar o teu nome, eu vou cumprir o voto, eu vou cumprir o que eu estou te dizendo. Filho, hoje te dou mais uma oportunidade e te levanto nessa terra. Receba o meu renovo, receba a minha graça, receba a minha autoridade, e a partir de hoje essas correntes caem por terra e eu te faço uma nova criatura. Assim diz o Senhor dos Exércitos. De comando e a ceia, Xalavará mandoro comanás. Tu não estás sozinha, tu não está desamparada. Deus manda eu te dizer que está caminhando contigo nesse deserto. Deus manda eu te dizer assim, ó, hoje é uma árvore seca. Hoje é uma árvore seca, mas ninguém cortou as tuas raízes. Ao cheiro das águas, tu estás brotando hoje. Só para você saber que Deus está mudando sua história, olha aqui para mim. Sabe o que Deus me mostra? Passado de sofrimento, de dor, de luta. E se tu não tivesse, além de Deus, o caráter que tu tem hoje, tu teria se perdido. E Deus manda dizer que não leve em conta o tempo da ignorância e o passado. Tu caminhou e foi lá no vale da beira e da morte, mas o Senhor te resgatou, mas o Senhor te trouxe. Ei, o deserto que tu passa não é de desobediência. O deserto que tu passa é para aprimorar o teu conhecimento com Deus, para tu saber que é Ele que provê, que é Ele que dá. Deus manda dizer assim, ó, que essa vontade na vida profissional, Ele vai te entregar na mão do jeito que tu está pedindo, só para tu saber que é Deus. Eu gosto quando Deus fala é no tocante. É nesse pouco que tu tem que Deus vai te dar muito. É onde que tu não está vendo recurso que Deus vai trazer. É onde que tu não está vendo capacidade que Deus vai fazer ter. Ó, o abraço que tu precisava, o ombro amigo que tu precisava, que ninguém chegou na hora. Aquelas lágrimas que caíram do seu rosto, só tu e Deus na cama, mulher. Deus manda dizer que colheu as lágrimas e regou a sua semente da fé. Recebe o abraço de Deus. Ele te dizendo, eu te amo, tu és a menina dos meus olhos. Ninguém em ti vai tocar. Eita. Vou encerrar, olha aqui para mim. A mão de Deus está visitando essa situação. Sabe o que vai acontecer? Vai se prostrar e pedir perdão. Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Deus vai dar uma volta na sua vida sentimental. Ó. Deus vai dar um giro na sua vida sentimental. Receba a graça, receba a paz. Esse deserto é de intimidade. Nunca te faltou e nunca vai te faltar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.